Galera, eu resolvi trazer aqui um vídeo atualizado de alguns notebooks aí específicos para quem trabalha com arquitetura ou renderização. Se você trabalha só com arquitetura, só com projetos, vou trazer um notebook aqui para você. E se você quiser trabalhar com renderização ou já trabalha há algum tempo, vou te mostrar qual notebook você precisa para ter o melhor desempenho no seu trabalho. Então, bora lá pro vídeo. E antes de mostrar o notebook aqui para vocês, pessoal, você tem que saber qual a configuração que você precisa para ter o melhor desempenho no seu trabalho. Se você trabalha só com projetos e você não renderiza, o principal aí que precisa no notebook é o processador e a memória RAM. Às vezes você compra um notebook aí com uma placa de vídeo muito boa e na verdade você nem usa a placa de vídeo, você não renderiza. Então o principal aí que vai precisar é o processador. Mas o que eu sempre recomendo aqui, mesmo que não use placa de vídeo para renderizar ou não trabalhe com renderização, é necessário ter pelo menos uma placa de vídeo ali mediana. Porque com a evolução dos programas aí, às vezes o gráfico, trabalhar com os projetos ou o gráfico do programa lá, ele acaba necessitando de uma placa de vídeo. Então a placa de vídeo ela acaba sendo essencial e de qualquer forma. E além do processador e da placa de vídeo, é super importante uma memória RAM de 8 ou 16 GB. O que faz a memória RAM, né? Ela ajuda você conseguir trabalhar com arquivos maiores ou então executar multitarefas, né, no notebook. 16 GB de memória RAM em alguns notebooks fica um pouco mais difícil da gente encontrar. A gente só encontra em notebooks mais caros, que eu vou mostrar aqui também nesse vídeo. Mas por enquanto, 8 GB aí é o mínimo. Eu não recomendo você comprar um notebook com menos de 8 GB de memória RAM. O primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês é para quem quer só trabalhar apenas com projeto, sem executar muitas atividades com gráficos maiores ou para jogar. Isso aqui não serve para jogar, é apenas para projeto. O primeiro notebook que eu quero mostrar aqui é o Lenovo. Ele tem um Core i7 e 12 GB de memória RAM. A maioria aqui, se você olhar pela ficha técnica, ele tem expansão de armazenamento, ó, até 24 GB. Isso aqui é para memória RAM. Então a maioria dos notebooks aí, mesmo que você compre 8 GB ou nesse caso 12, dá para expandir para botar mais memória ainda. E ele vai ficar melhor para executar aquela multitarefas que eu te falei. E também aí, por exemplo, no AutoCAD ou no Revit, se você utilizar, você vai conseguir carregar arquivos maiores, sem travar, né? E aí, ó, Core i7, isso aqui vai fazer você executar melhor esses programas aí. O processador, ele influi mais nessa questão de trabalhar com projetos mesmo, não com renderização. Renderização, ele já passa para a placa de vídeo. E aí, quanto melhor a placa de vídeo, mais rápido você vai conseguir renderizar. Mas tem programas aí de renderização, como o V-Ray ou o Corona, que usam o processador para renderizar. Então, nesse caso aí, o Core i7 vai fazer um trabalho melhor para esses programas que usam processador. Esse aqui, pessoal, é o mais básico de todos. Se você ver por aqui, ó, ele não tem placa de vídeo. A placa de vídeo dele é integrada. Ele diz aqui, ó, tipo de placa de vídeo integrada. Então ele não é uma GeForce, ele não é aquela AMD, a placa de vídeo é integrada no processador. Então esse aqui é o mínimo do mínimo. Se você quiser trabalhar apenas com projeto sem renderizar de forma alguma, esse notebook aqui da Lenovo é o que eu recomendo, mas ele é o mínimo do mínimo. E ele tem aqui, pessoal, 256 GB de SSD. Ele provavelmente vai ficar com a memória cheia em pouco tempo aí, mas às vezes ele fica nesse preço aqui que nem é tão barato e nem é tão caro, né? Então ele é o mínimo que eu recomendo aqui. Provavelmente você vai ter que ter algum HD externo, um drive, para botar mais memória nesse computador aqui. O próximo computador aqui a gente já passa para um nível um pouco mais alto, que é o nível assim recomendado, que eu recomendo mesmo assim, se você quer começar com um notebook e quer durar um certo tempo com ele. Esse aqui, no caso, ele já tem um i5, um Core i5 e 8 GB de memória RAM. É o mínimo, tá? Esse aqui é o mínimo. Aquele outro tinha 12 GB, mas esse aqui tem 8. Então ele já segura aí o mínimo que você precisa. Ele já tem 512 GB de SSD. E aqui, ó, ele já tem uma placa de vídeo, ó, RTX. É uma 3050 de 4 GB. Isso aqui é ótimo para renderizar. Se você ver aqui que ele já tem a RTX, ou em algum notebook que você for escolher já tem a RTX, eu recomendo, porque ela é bem melhor do que a GTX, que é o modelo anterior. E aí, pessoal, aqui eu tô mostrando algumas opções de notebook do Magazine Luiza.
Aqui eu vou deixar todos os links na descrição desses notebooks aqui. E se você comprar por esse link, você vai me dar uma grande ajuda aí. E mesmo que o preço talvez esteja muito caro, se você ficar de olho aí alguns dias olhando, talvez ele abaixe o preço. Aqui às vezes ele fica com desconto, às vezes ele fica um pouquinho mais caro. Se você quiser comprar por esse link, eu vou deixar aqui, já agradeço muito. Mas se você encontrar outros modelos em outros sites, também não tem problema. E aí, como eu falei, ó, nesse caso aqui ele já tem RTX, ele vai servir para você renderizar, vai dar para renderizar bacana e também vai dar para trabalhar com projetos. O Core i5 ele também é muito bom. E aqui, ó, se você ver o processador e o modelo do processador aqui na ficha técnica, ele é o Core i5 e ele já tem aqui, ó, 11.400. Isso aqui é a versão. Ó, ele tá na geração 11 aqui, ó. Já é uma das últimas, tá? Atualmente deve estar na geração 12 ou 13. Mas aí é legal você ver a geração do processador, porque a 11 já é uma das novas, tá? Não é a mais nova, né? Que a mais nova já tá na 13ª geração, mas a 11ª já é muito boa. E aqui na memória RAM, 8 GB e tem expansível aqui, ó, até 64. Tá? Então dá para você aumentar a memória RAM. A maioria dos notebooks tem expansão para memória RAM. E aí aqui tem a ficha técnica completa, se você quiser dar uma olhada. Ele também é um modelo gamer, né? Aqui, às vezes, pessoal, não tem como a gente fugir. Esses modelos gamers aqui, eles têm uma ventilação melhor, tá? Eles são um pouco maiores, mas eles conseguem ter uma ventilação boa. Eles têm placa de vídeos boas, né? Esse primeiro que eu mostrei aqui, ele é um notebook bem slim, então ele nem tem placa de vídeo, né? Esses outros que eu tô mostrando aqui, eles já são nesse estilo gamer, né? E às vezes não tem como a gente fugir muito desse estilo aqui. Esse aqui é o próximo que eu quero mostrar pra vocês, e eu botei ele depois, pelo preço, né? Ele fica um pouquinho mais caro aqui, mas é o seguinte, ele já tem Core i7, 8 GB de memória RAM e tem 1 TB de SSD. Esse aqui é um modelo para quem trabalha com projeto, porque ele não tem uma placa de vídeo, ó, RTX igual o outro modelo. Ele tem uma 1650, 4 GB. Ele vai servir para renderizar, mas ele não vai ser tão bom quanto o outro modelo com a RTX. Ele tem a mesma quantidade de gigas, a placa de vídeo, ó, comparado com a 3050. Só que nesse caso aqui ele vai ter 1 TB de SSD, vai ter mais espaço de armazenamento. E ele vai ter um Core i7. Na ficha técnica aqui, ó, se a gente descer um pouquinho, ó, ele vai ter o Core i7 11ª geração. Então ele vai ser melhor do que o outro modelo com Core i5. Aqui também expansível memória RAM, capacidade do SSD de 1 TB. Então já é muito bom, pessoal. Já tem uma memória maior e ele aqui é, como eu falei, é pra galera que trabalha com projeto. Ele vai atuar melhor nos programas AutoCAD, Revit, ou outro programa que você utilize aí. E na renderização, ele vai ser ali o mediano, tá? Não vai ser bom, vai ser o recomendado ali, que você... Se você quiser soltar algum render de vez em quando ali, ele vai conseguir renderizar. Só que não vai ser tão bom quanto os modelos da RTX, da placa de vídeo RTX. E ele fica nessa faixa aqui, tá, pessoal? 5.800. A gente, com os preços que estão hoje, a gente não vai conseguir fugir muito desse preço de 5.000, tá? Essa faixa de 5.000 aí vai ser a que você vai ter que investir para conseguir ter um computador que dure algum tempo aí, né? Vou passar aqui agora para os computadores da Dell. Esses computadores da Dell, inclusive, é o que eu tenho aqui, tá? Eu já fiz até um vídeo do Dell G15, que eu comprei aí já faz algum tempo. Só que não é esse modelo aqui, ele é um modelo com a RTX 3060 de 6 GB. Esse modelo aqui ele tem com a 3050. Mas olha o que ele traz, ó. Ele traz um Core i5, né? Então, novamente, ele é específico para quem renderiza. Ele é para renderização. Ele já tem, ó, 16 GB de memória RAM, 500 GB de SSD. Então, ele vai conseguir carregar arquivos maiores. Ele vai servir para projeto também. Se você tiver projetos muito grandes no AutoCAD, no Revit, ele vai conseguir carregar projetos grandes lá, vai executar melhor multitarefas, por causa da memória RAM de 16, e ele vai também servir para renderizar, RTX 3050, ela é de 4 GB e é muito boa essa placa aqui. Ele já fica um pouco mais caro, né, porque os modelos da Dell geralmente são mais caros, mas de vez em quando eu consigo indicar para alguns amigos meus quando eu acho em promoção. Então, novamente, vou deixar os links aqui embaixo, e talvez na data que você esteja olhando aí, talvez ele esteja um pouco mais barato,
do que esse preço aqui, né? Às vezes alguns amigos meus pedem pra eu mandar o link de alguns notebooks, e quando eu vejo o link, o preço tá mais baixo. E aí eu mando pra eles já conseguem aproveitar essa promoção aí. E aqui, ó, na especificação técnica do notebook, a gente vê, ó, 12ª geração do Core i5. Então ele é uma geração maior do que aqueles que eu mostrei anteriormente. E aqui, se você notar, ó, a memória de 16, ela tem, ó, 4.800 MHz. É uma frequência maior. Então, se você ver, por exemplo, esse outro aqui, ó, se você ver na capacidade da memória, ele é 3.200 MHz. Então, o anterior, ele é de 8 GB e ele tem 3.200. Nesse da Dell, ele já tem 4.800. São duas de 8. Duas memórias de 8, e aí dá 16. Ainda é expansível, dá pra você expandir mais ainda. E ele já tem uma frequência maior. Então ele vai ser melhor do que aquele anterior em relação à memória RAM. E aí, trazendo outra opção aqui, esse daqui é o com Ryzen 5, né? A gente tem a opção com Core i5, né? O Dell G15, ele traz essas duas opções de processador. É o Core, a Intel Core, né? E a AMD Ryzen. E aí, nesse caso aqui é o Ryzen 5, ele é comparado também com o Core i5, né? E aí também ele tem 16 GB, 512 de SSD, né? E tem a 3050. E ele fica até um pouquinho mais barato, tá? Se você quiser procurar aí pela a versão do processador AMD Ryzen, né? Ele acaba ficando um pouco mais barato do que a Intel Core. E na prática, assim, pessoal, não muda muita coisa, tá? Na verdade, os processadores da Ryzen, nos notebooks aqui, eles até tem um programa lá dentro do notebook, né? Que você consegue mexer um pouco aí nele, otimizar o computador. Então, os computadores que tem o processador da Ryzen, eles têm essa opção. E aí, ó, novamente, a memória aqui, 4.800 MHz, né? É melhor do que aquelas anteriores. E aí, como eu falei, ele fica até um pouquinho mais barato, ó, do que essa versão com o Intel Core, o i5. Ele fica um pouquinho mais barato. E aí, esse daqui é o brabo de todos, né? Ele é o Ryzen 7, tem a versão do Ryzen 7. É o Dell G15. Ele tem, ó, 512 GB também e tem a 3060. Para renderizar, esse aqui é um dos melhores, tá, pessoal? Ele tá realmente bem caro aqui, tá? Ele tá realmente bem caro, mas eu já mandei para os meus amigos ele numa super promoção que ele ficava praticamente nesse preço aqui. Aliás, ele ficava 7.800 por aí, 7.800. Estava numa super promoção e aí a galera conseguiu aproveitar aí, pegar uma placa de vídeo 3060 de 6 GB por um preço assim de 7.800 ou até 8.000. Quando eu comprei, no tempo que eu comprei, ele tava 8.200. E aí nessa época que ele tá um pouco maior, já chegou a 9.000. Mas se você ficar de olho aí, olhando de vez em quando, ele pode entrar em promoção. E novamente, pessoal, tá um pouco caro aqui, né? Mas se você ficar de olho e conseguir aproveitar as promoções, já peço que você acesse o link aqui, né? Fique de olho aqui no link que eu vou deixar na descrição para você acompanhar e pegar uma promoção boa aí desses notebooks. E aí, pessoal, quanto melhores as versões que vocês forem pegando, né? Por exemplo, esse daqui ele vai ter uma tela bem melhor do que as anteriores. Tem também isso. Além do processador, da placa de vídeo, memória RAM, eles vão ter uma tela melhor, com resolução melhor. Aqui a placa de vídeo, como eu falei, ó, 3060 de 6 GB. Então ele é uma das placas de vídeos melhores que tem no mercado aí. A tela é uma tela de 15 polegadas, já é uma tela bem grande. Então você vê aqui, ó, que é um modelo, um notebook bem parrudo. Ele é um notebook bem grande aí, vai ser um pouco pesado, mas ele vai atender completamente aí as expectativas de você que quer comprar um notebook para renda. Esse daqui é para renda. Se você trabalha apenas com projeto, não precisa investir num notebook tão caro como esse. Ele é para quem trabalha com alto desempenho, ou então para quem joga, né? A galera que gosta de jogar, ele vai ser excelente. E também pra galera que renderiza, né? Vai ser muito bom, vai renderizar muito rápido. E aí, novamente, pessoal, se você gostou desses notebooks aqui e quiser dar uma ajuda aqui pro canal, já peço que você, se quiser comprar, né? Compre por esse link aqui. E aí, como eu falei, tem que ficar de olho, olhando vários dias aí, acompanhando, né? Porque vamos dizer que você quer esse último modelo aqui, o Dell G15, que é esse modelo aqui um pouquinho mais caro, né? Como eu falei, eu já encontrei ele de 7.800 ou até 8.000, né? Então você fique de olho aí, né? Você pode olhar durante alguns dias, talvez semanas, e aí quando encontrar um preço barato, se você quiser ajudar aqui o canal, já peço que você compre por esse link.
Mas, como eu falei, se achar em outro lugar mais barato aí também não tem problema. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe um vídeo atualizado aqui de notebooks para quem trabalha com arquitetura e renderização. Novamente, vou deixar todos os links aqui na descrição para você dar uma olhada aqui no site do Magalu. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.